Olá pessoal, ótimo dia a todos. Começando aqui mais um dia do nosso diário estoico, chegando ao dia 19 de janeiro com o tema Aonde quer que vá, lá está sua escolha. Uma citação dos discursos de Epicteto, mais uma vez, e ele diz assim: Um pódio e uma prisão são ambos lugares, um elevado e o outro baixo, mas nos dois tua liberdade de escolha pode ser mantida, se assim desejares. Todos os estoicos ocupavam posições muito diferentes na vida. Alguns eram ricos, já outros haviam nascido na base da rígida hierarquia romana. Para alguns as coisas eram fáceis, para outros inconcebivelmente difíceis. Isso também é verdade a respeito de nós. Todos chegamos à filosofia vindos de diferentes origens, e mesmo em nossa vida experimentamos períodos de boa e má sorte. Mas em todas as situações, adversas ou vantajosas, devemos fazer apenas uma coisa: nos concentrarmos no que está sob nosso controle em oposição ao que não está. Agora mesmo poderíamos estar abatidos com as lutas, ao passo que apenas alguns anos atrás talvez tivéssemos vivido no luxo. E dentro de apenas poucos dias poderíamos estar tão bem que o sucesso seria realmente um fardo. Uma coisa permanecerá constante: nossa liberdade de escolha, tanto no quadro geral quanto no restrito. Na verdade, isso é clareza. Não importa quem somos ou onde estamos, o que interessa são nossas escolhas. O que são elas? Como iremos avaliá-las? De que maneira faremos a maioria delas? Essas são as perguntas que a vida nos faz, seja lá qual for nossa posição. Como você responderá? Então, pessoal, mais uma vez, nós estamos tratando aqui sobre a dicotomia do controle, que a vida não é sobre o que nos acontece, mas sim sobre como reagimos ao que nos acontece, sobre como respondemos essas perguntas que o Ryan Holiday coloca aqui e sobre como iremos escolher nossas posições diante das posições que a vida nos impõe. E através disso, eu me recordo basicamente de um conceito lá da Grécia Antiga, dos pré-socráticos, principalmente de Heráclito de Éfeso. Heráclito, ele era o homem que dizia que nós não podemos se banhar 2 vezes no mesmo rio, porque o rio não é o mesmo e muito menos nós. Ou seja, tudo passa. Esse conceito do grego se chama pantafei. Tudo passa significa que a vida ela passa de forma transmutada a cada segundo, que as minhas células, elas morrem e nascem outras, os meus neurônios, eles morrem e nascem outros, a minha pele, ela troca, ela descama e nasce uma nova, a minha vitalidade, ela está acabando a cada minuto, o meu tempo, ele está esgotando a cada segundo. Isso tudo nos leva a pensar cada vez mais no quanto a vida é mutável e no quanto as coisas da vida estão passando numa velocidade que é basicamente imparável, e isso se chama tempo. Os segundos, os minutos, as horas, os dias e as semanas são apenas medidas abstratas para tentar quantificar uma coisa que já é irrefreável, como um fluxo de um rio que passa intermitentemente de uma forma com que ninguém possa segurar. E isso nada mais é do que o tempo. E qual é a grande lição que eu queria trazer aqui para nós, com base no que o Ryan Holiday colocou aqui? Que nós não controlamos esse fluxo da vida, nós não controlamos que o tempo não passe para nós, porque ele irá passar nós querendo ou não, porque é uma realidade, é a verdade, nós não podemos manipulá-la, nós não podemos maquiá-la. O que nós podemos fazer é se adaptar diante de cada um desses tempos. O ser humano, ele é um animal extremamente adaptativo. Se você perdesse sua casa, seu carro, seu emprego, seu trabalho, você ainda assim daria um jeito para dar de comer para os seus filhos, para a sua esposa, para a sua família, porque isso se chama adaptação. Não importa se os fluxos desse rio da vida estão fortes, estão tempestuosos, estão fracos, estão suaves, tudo é questão de adaptação. Por isso, a grande questão do ser humano é ser um ser adaptativo diante às mudanças da vida. E isso vem de escolhas. Vão ter horas que você vai ter que escolher ser um pouco mais radical, trabalhar um pouco mais, se esforçar um pouco mais, dar um pouco mais de sangue naquilo, naquele projeto. E vão ter horas que você vai falar: ó, é a hora de tirar o pé, minha saúde não tá tão legal, vou ter que focar em outras coisas, meu casamento está desmoronando e não é a hora de ficar 14 horas por dia no trabalho, e coisas assim. Isso tudo por conta da adaptação que o ser humano tem que fazer. Os tempos modernos, principalmente a internet, nos leva a se compararmos com várias pessoas, nas quais elas têm rotinas diferentes da nossa, têm outras origens, como disse o Ryan Holiday, e às vezes a pessoa acorda todos os dias às 5, ela faz isso, faz aquilo e faz aquilo, aquela rotina engessada e perfeita, no qual a pessoa parece um robô. Mas a grande questão é que você não é um robô, você é um ser humano e você tem que se adaptar diante das questões da vida.
Como diria, por exemplo, Darwin, a espécie que vai mais longe não é a mais forte, não é a mais rápida, não é a mais predadora, mas sim a mais adaptativa, aquela que se adapta diante dos contextos. E o ser humano tem essa extrema capacidade, justamente por conta da nossa neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se ambientar e de aprender sinapses diante de contextos. Então, muitas vezes, você vai chegar num cenário da sua vida extremamente difícil, extremamente adverso, mas ainda assim você se adapta, você trabalha, você estuda, você se vira e você sai disso, justamente por conta dessa plasticidade que nós temos. Então, qual é a grande questão que eu queria trazer aqui, com base nesse conceito de Heráclito, o pantafei, tudo passa. Ou seja, já que tudo passa, nosso papel é se adaptarmos a cada passagem. O próprio Marco Aurélio diria: não temas a mudança, pois como haverá progresso se também não mudares? É isso que nós devemos estudar a cada dia, a nossa adaptação diante dos contextos da vida. Já que nós não controlamos os acontecimentos, vamos controlar como se adaptamos para reagir a esses acontecimentos. Por isso, diante dos fluxos da vida, desse rio da vida que passa a todo momento, diante dos fluxos difíceis, diante das correntezas difíceis, não se desespere, porque elas passam. E diante dos fluxos das correntezas suaves, desfrute, porque elas também passam. Então, tudo na vida é questão de adaptação. Vão ter horas que você vai ter que trabalhar um pouco mais, acordar um pouco mais cedo, se esforçar um pouco mais, se dedicar mais ainda num projeto, mas diante de muitos quesitos, você vai ter que colocar o pé no freio, se adaptar, pensar, refletir e aí continuar. Isso é adaptação. Então, lembre-se disso. Você não é um ser engessado, você não é um ser perfeito, você não é um monolito, um ser sólido que diante de tudo que lhe acontece você é inabalável. Você é um ser plástico, você é um ser adaptado, você é um ser adaptativo e através disso você se adapta diante de cada correnteza da vida. Então lembre-se, nós não podemos se banhar 2 vezes no mesmo rio. Então diante das correntezas difíceis, desfrute, passe por aquilo, aguente, se adapte. Diante das fáceis, usufrui, que isso seja um momento de nostalgia lá no futuro, de alegria e etc. E além disso, não temas a mudança, pois não tem progresso sem mudança, como diria Marco Aurélio. E é o que nós falamos aqui, a mudança é inevitável. O fluxo desse rio da vida vai passar você querendo ou não. Então, nosso papel é se adaptarmos a cada passagem. Então, pessoal, basicamente é isso. Coloque sua opinião aqui embaixo, o que você interpretou do dia de hoje, da nossa leitura, e até os nossos próximos dias.